Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação nessa segunda-feira abençoadíssima. Meu muito obrigado pela participação de cada um dos senhores, das senhoras. Muito obrigado. E para nós iniciarmos, vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Hoje faremos a oração para o renascimento. A minha edição é 37ª impressão e essa oração ela encontra-se na página 59. Então eu peço para que você assuma a posição de oração, uma posição confortável. Quem tiver o livro pode acompanhar a leitura e façamos agora a oração para o renascimento. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom, e está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento, eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades. Perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora, sou filho de Deus, Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior a nova força vital, está renascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Oh, ano da melhora de todas as coisas, ano da realização de todas as aspirações. Oh, como sou feliz! Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos traz profundos aprendizados. Deixa eu aqui colocar para o lado, para ter mais espaço.
Boa noite novamente, quero agradecer imensamente a presença de todos os senhores, todas as senhoras, meu muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a Seichonoye, o lar do progredir infinito, local onde nós aprendemos a estudar as leis da vida, aplicá-las no nosso cotidiano e fazer com que tudo ao nosso redor cresça infinitamente, melhorando cada vez mais. Quero agradecer a presença virtual, o carinho de cada um dos senhores, meu muito obrigado a todas as pessoas que deixam mensagens, tanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, quanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, meu muito obrigado, leio todas e retribuo em orações, em vibrações a cada um dos senhores e das senhoras, meu muito obrigado. E hoje eu quero começar a reunião com uma notícia assim muito especial para mim, motivo de muita alegria, de muito orgulho, de muita gratidão. E aproveito esse momento para agradecer novamente a toda a diretoria da Seichonoye e a todo ao CEDOC, todo o Conselho Organizacional Central da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. E hoje, especialmente, eu estou divulgando o lançamento do meu livro, escrito com muito amor e carinho sobre a meditação Shinsokan. Então, o livro é Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, uma grande oportunidade que me foi dada e por isso eu agradeço a toda a direção da Seichonoye em nome, na pessoa do professor Fumio Nishiyama, que é nosso queridíssimo doutrinário da América Latina. Então, o livro sobre a meditação Shinsokan é um compilado de tudo que eu venho estudando há muito tempo sobre a meditação e nós vemos trabalhando sobre ele. Então, um livro maravilhoso, já a partir de hoje já estará na livraria virtual da Seichonoye e as regionais de todo o Brasil estarão recebendo, quem pediu, né? Estarão recebendo os livros para que possam divulgar e esse livro está muito especial. Ele veio dividido em 4 partes, eu não quero fazer spoiler, então eu não vou contar, mas são 4 capítulos muito especiais em que eu tento trazer os pontos principais da meditação, eu tento trazer vivências, etc. Não quero fazer spoiler, eu tenho vontade de contar tudo para todo mundo, mas é importante que vocês leiam. Muito amor, muito carinho. A minha alma foi colocada nesse livro para que as pessoas possam cada vez mais compreender a grandiosidade, a maravilha que é a prática da meditação Shinsokan e o quanto que ela transforma a nossa vida. E esse é um livro que eu tentei escrever também de forma que pessoas fora da Seichonoye também se encantem, também se aprofundem na questão da meditação e se encantem pela meditação Shinsokan. Então é um livro que não está um livro escrito somente para o público da Seichonoye, ele está escrito de forma geral, publicado pela Seichonoye, mas é um livro de forma geral e eu espero que vocês gostem, é de coração, meu muito obrigado e fica a dica aqui. Para você aprofundar, para você engrandecer, para você manifestar o seu eu interior, pratique a meditação Shinsokan. E aqui mais um livro, por óbvio, esse livro não esgota o assunto, não é a pretensão do livro esgotar o assunto, ele é apenas mais um dos manuais que nós temos dentro da Seichonoye que explica a prática da meditação Shinsokan. Ele é mais um que veio com uma visão, numa abordagem um pouco diferente para que a gente possa entender a grandiosidade da meditação Shinsokan. Então nós continuamos com o livro A Verdade da Vida, volume 8, continuamos com o livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, continuamos com o livro A Meditação Shinsokan é Maravilhosa, continuamos com o livreto da Meditação Shinsokan, tudo isso como bibliografia básica dos estudos que nós temos na reunião de estudo da meditação Shinsokan, mais os diversos livros da Seichonoye e agora mais esse que eu tive a graça de poder escrever e compartilhar com vocês. Então, como eu disse, eu estou com muita vontade de contar tudo, mas não vou contar. E fica aí a dica, estude, aprenda, pratique a meditação Shinsokan que você vai com toda certeza longe. Detalhe, no livro eu explico como fazer a meditação Shinsokan. Então tem muitas dúvidas que me foram feitas ao longo desses 8 anos que estamos à frente da reunião de meditação Shinsokan aqui em Brasília. Muitas dúvidas que me enviaram, eu as respondi de forma teórica e de forma prática nesse livro. Então o livro explica como praticar a meditação Shinsokan, como respirar, etc. Então esse livro
junto com os demais livros, ele não só traz a parte teórica, como ele traz a parte prática e ainda mais alguns detalhes que são surpresas. Então está aqui, com muita alegria, agradeço novamente a Seichonoye do Brasil por essa grande oportunidade, essa grande alegria. Fica a dica, uma excelente leitura, eu pelo menos adorei, uma excelente leitura, meu muito obrigado a todo mundo. E tá aqui, gente, livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, publicado pela Seichonoye, recém-publicado, está entrando hoje no site da Seichonoye e as regionais já devem estar recebendo, não deixe de adquirir o seu. Meu muito obrigado, gente, meu muito obrigado. E vamos hoje trabalhar sobre esse tema que é maravilhoso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi uma vivência minha, que é exatamente o progresso, é exatamente nós trabalharmos o crescimento, é exatamente nós podermos trabalhar o desenvolvimento. Então, desenvolva-se, cresça, progrida, manifeste cada vez mais os seus talentos interiores. Então isso é muito importante porque hoje em dia estamos vivendo um processo muito difícil para as novas gerações, que a ideia que é vendida é que o crescimento ele é algo que ou cai do céu, você já nasce com talento e pronto, ou simplesmente você não precisa desenvolver talentos, você só precisa ter dinheiro para ser feliz. Então, isso é muito vendido para as pessoas e as pessoas sofrem muito no caminhar da vida porque elas ficam sem saber, seja pela falta de rumo, seja pela própria pressão dos problemas, acreditando que não é capaz de superar. Então, quantas pessoas já não ouviram isso em sua vida ou já não presenciaram cenas em que a pessoa fala, não, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Não é nem questão de talento, não é nem questão de oportunidade, não é nem questão de crescimento. É simplesmente, vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Então, os sonhos acabam sendo represados, os sonhos eles acabam sendo reprimidos, exatamente porque a pessoa acredita que não é capaz de desenvolver-se, não é capaz de manifestar a sua força interior e acaba indo na onda daquilo que aparentemente dá dinheiro. Um exemplo no Brasil que nós vivemos agora, pelo menos nas grandes capitais, é a explosão das pessoas que fazem direito, não por vocação, mas simplesmente porque atualmente é um dos cursos da moda, é um dos cursos que as pessoas falam que dão dinheiro e a galera vai em peso para lá, quero fazer direito porque direito dá dinheiro. E esse é um grande erro, porque só dá dinheiro aquilo que a gente consegue fazer manifestando o nosso talento. E nós já vamos chegar lá. Vou utilizar como livro-texto esse livro, Preceito de Luz. Esse livro é da coleção Masaharu Taniguchi. Essa coleção Masaharu Taniguchi, ela é maravilhosa. Eu adoro os livros dela, porque o professor Masaharu Taniguchi aprofunda muito os temas. Então, a coleção Masaharu Taniguchi, o livro Preceito de Luz. E o legal é que ele é preceitos diários, então nós temos uma mensagem para cada dia do ano, então nós vamos de janeiro a dezembro, ele é fantástico. E nossa leitura de hoje está exatamente no preceito do dia 2 de março, vivifique sua missão. Então nós vamos trabalhar exatamente essa ideia do desenvolvimento. E para isso eu preciso exatamente trazer a base para nós entendermos o porquê que todas as pessoas podem desenvolver-se. Vamos lá, trazer o nosso quadro. Trazer aqui o nosso quadro para que nós possamos começar aqui. Vamos ver aqui. Tá bom aqui? A altura? Ótimo, então vamos lá. Então o que acontece? Todo ser humano, ele vem a este mundo para cumprir uma missão. Todo mundo veio para cumprir uma missão. Quando a gente fala em missão, as pessoas já pensam em algo assim grandioso. Vou transformar a humanidade, vou inventar um foguete que vai para Marte. Não necessariamente. Todo mundo vem cumprir uma missão. Alguns têm missões assim, realmente são grandiosas, outros têm missões grandiosas, mas não têm repercussão mundial, mas também são missões grandiosas. Todo mundo veio a esse mundo para cumprir uma missão.
Por que eu posso afirmar que todo mundo veio a este mundo para cumprir a missão? Do princípio básico de que se todo ser humano é filho de Deus, porque no seu interior habita a vida de Deus, então se a gente retornar nas palestras desse ano, vocês observarão que eu venho desde janeiro trabalhando essa consciência da grandiosidade da nossa natureza divina. Então eu já falei sobre a harmonia, já falei sobre gratidão. Na palestra passada eu falei afastar a infelicidade. Então nós começamos a trabalhar o quê? A consciência de que a nossa grandiosidade interior ela é espiritual. Nós somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, no nosso interior, o interior que eu falo nem dentro do corpo carnal, se você dissecar o corpo carnal, você não vai encontrar a sua natureza divina, você não vai encontrar a sua missão. Se você dissecar o corpo humano, você vai encontrar vísceras, você vai encontrar ossos, você vai encontrar partes dessa máquina maravilhosa chamada corpo humano, que é utilizada na expressão da vida. Então, todo homem é filho de Deus porque dentro de todo homem habita a vida. Então, o corpo carnal, ele é expressão desta vida. Ele é o instrumento que a vida se utiliza para cumprir a sua missão. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é que a gente se engrandece quando a gente entende isso. O corpo carnal, ele é instrumento da vida para que o Filho de Deus cumpra a sua missão. O corpo carnal é instrumento da vida para que o Filho de Deus cumpra a sua missão. Então a gente afirma que todo ser humano tem missão porque todo ser humano tem vida. Todo mundo, você está vivo, você está assistindo, você está vivo. Se você está vivo, é porque a vida habita o seu interior. Se a vida habita no seu interior, a vida, ela provém de Deus. A vida provém de Deus. A vida não é um acaso. A percepção da existência não é um acaso. Ela é exatamente fruto de algo que está além da matéria, que é o nosso eu espiritual, é o nosso eu real. Então, a vida de Deus que habita no seu interior, ela se utiliza do corpo carnal para manifestar uma missão. Então, o que acontece? Se todos nós temos uma missão, o sentido da vida está em cumprir essa missão, em conseguir manifestar cada vez mais o Deus que habita do nosso interior. Então, compreendendo isso, a gente entende que a razão do viver, por que eu vivo? Qual é a razão do meu viver? A razão do viver está no desenvolvimento. Olha que maravilhoso isso. A razão do viver está no desenvolvimento. Então, nós encontramos felicidade e razão de viver quando nós nos desenvolvemos. Então, o desenvolvimento é a razão do viver, porque com o desenvolvimento a vida cumpre a sua missão. A vida manifesta a sua missão no mundo terreno. Então, olha só. Isso daqui, ele tem que ser básico, porque se a gente não conseguir entender isso, a gente não consegue entender por que eu tenho que me desenvolver. Por quê? É exatamente porque quanto mais você se desenvolve, mais você consegue cumprir a sua missão, mais você sente a razão de viver. Sentiu a razão de viver, você tem senso de cumprimento, você tem senso de missão, você tem exatamente o senso de... você sente aquela satisfação e a sua vida ganha sentido e, por consequência, vem a felicidade. Então, aquela pessoa que se desenvolve é uma pessoa que constantemente ela está feliz ou ela está constantemente sentindo o seu crescimento porque a vida está cumprindo a sua missão. Então, isso precisa ficar muito bem claro e eu espero que eu tenha conseguido explicar, porque na hora que a gente entender isso daí, você vai ver como é que se encaixa a questão
da sua vida. Você vai observar como é que muitas coisas começam a fazer mais sentido no seu viver. Porque todo mundo tem, como eu disse na palestra passada, altos e baixos. Todo mundo tem momentos em que consegue e momentos que não consegue. Por que que isso acontece? Porque nós precisamos nos desenvolver. Olha que legal. Você quer aprender a nadar. Vamos supor que você não saiba nadar, e tem muitas pessoas que não sabem nadar, e você precisa aprender a nadar para se desenvolver. Aí o que acontece? Eu te dou um livro teórico escrito, Aprenda a Nadar. Você vai ler esse livro, Aprender a Nadar. Quando você terminar de ler esse livro, você vai falar assim, pronto, eu já sei nadar. É verdade? A mesma coisa a gente pode colocar, andar de bicicleta. Você lê um livro como andar de bicicleta, terminar, você já sabe andar de bicicleta? Como jogar vôlei. Aí você lê o livro de como jogar vôlei, terminou, você pronto, eu já sei jogar vôlei. Não é isso que acontece. Nós precisamos ter a teoria e a prática associadas. Isso em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Precisamos ter a teoria e a prática associadas. O que acontece? Nós somos muito acostumados a ter a teoria, mas não viver a prática. E o que isso faz com que nós tenhamos palavras, mas não tenhamos ação? Então, a ação, ela possibilita o desenvolvimento. É a ação que possibilita o desenvolvimento. O conhecimento, você pode até entender a missão, mas é o desenvolvimento pela ação que vai te fazer cumprir a missão. Não basta só você entender que eu preciso chegar, por exemplo, vamos imaginar, eu preciso chegar até São Paulo. Isso é um entendimento intelectual. Minha missão é chegar até São Paulo, mas eu preciso andar, ir para uma rodoviária, ir para um aeroporto, pegar um carro, ir de bicicleta e ir correndo para começar a ação para que eu consiga chegar a São Paulo. Então, se você não pular na água e aprender a nadar, se você não subir numa bicicleta e pedalar, se você não fizer o que é necessário na ação, você não vai conseguir desenvolver-se, você não vai cumprir a sua missão. Então presta bem atenção, as dificuldades elas aparecem para que o processo de desenvolvimento seja concreto, seja palpável, seja realmente desenvolvido. Então precisamos nos desenvolver. Então as situações elas vão acontecer na nossa vida das mais variadas formas. Então, nada, ou digamos assim, tudo pode acontecer de uma maneira, ou grande parte das coisas podem acontecer de uma maneira que você não espera, não é para te fazer sofrer, não é para te jogar ao chão, mas simplesmente para desenvolver o seu talento. Aí nós entramos num ponto, todos nós temos talentos? Sim. Por que todos nós temos talentos? Porque dentro de nós está a vida de Deus. Se a vida de Deus está dentro de nós, Deus é absolutamente o talento. Olha que interessante. Deus é absolutamente o talento. O talento. Tudo o que você tem de fantástico já está criado por Deus. Então, se essa vida de Deus habita o meu interior porque eu estou vivo, eu sou vida, o fluir da vida está dentro da minha existência, eu faço parte do fluir dessa vida infinita. Então, se a vida de Deus está no meu interior e Deus é todo o talento, eu também possuo talentos. Só que o que acontece? Os talentos, eles estão enterrados dentro do nosso ser. Os talentos estão enterrados dentro do nosso ser. Como é que a gente vai tirar esses talentos? À medida que nós nos desenvolvemos. Algumas pessoas nascem com vários talentos já fora, que são perceptíveis. Você tem meninos com 4 anos de idade que já tocam piano perfeitamente. Tem crianças que já fazem coisas assim incríveis dentro, em tenra idade. Mas isso são raros, são coisas assim mais na exceção. A grande maioria da humanidade, como eu, os talentos estão enterrados. Como é que a gente faz para exteriorizá-los? Desenvolvendo,
fazendo com que a vida se utilize do corpo carnal para cumprir a sua missão, que é expressar Deus. Então nós precisamos desenterrar os talentos, gente. Os talentos. Como aquele chocolate talento, você precisa abrir a embalagem para poder saboreá-lo. Então você precisa desenterrar os talentos. Você precisa fazer com que eles se aflorem. Olha, deixa eu contar uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, não tinha ou não conseguia desenvolver a oratória. Eu tinha uma dificuldade em falar em público. Tanto que na escola, toda vez que o professor chegava e ia fazer uma pergunta, eu derrubava minha caneta, minha borracha, meu lápis no chão e ficava de cabeça baixa, tentando pegá-los, na expectativa do professor não me chamar, porque toda vez que ele me chamava na frente, quando eu chegava na frente das pessoas para falar, o meu estômago, ele trocava de lugar com o pulmão e ficava aquele, me embrulhava. Minha mão transpirava que se eu pegasse uma folha, eu deformava a folha de tanto suor. Eu suava, eu gaguejava, as coisas ficavam difíceis, as pessoas tinham o hábito de rir quando eu ia falar, porque eu não conseguia falar, eu era muito tímido, eu suava, era assim uma coisa parecendo que eu estava indo para um paredão de fuzilamento, de tão nervoso que eu ficava, de tão nervoso. O que acontece? Me foram dadas oportunidades na vida de eu me colocar à prova para me desenvolver. Então, começaram a me pedir para dar recado toda hora na sala de aula. Depois, dentro da Seichonoye, me chamavam para fazer apresentações, me chamavam para falar para as pessoas. Então, eu começava a ser obrigado a treinar, eu começava a ser obrigado a falar perante as pessoas, e pessoas às vezes que eu nunca vi. Então a gente começa aprendendo a falar com quem a gente conhece, que a gente vai conseguindo se soltar. Depois eu fui aprendendo a falar para as pessoas que eu não conhecia, e isso me obrigou a desenvolver-me. Foi fácil? Não foi, não foi. Tinha vezes que eu tinha vontade de fugir. Mas o que acontece? Exatamente desse ato de colocar-me numa situação em que eu precisava crescer, é que eu comecei a desenvolver-me. Muitas vezes eu acertei e muitas vezes eu errei. Já tive vezes de eu falar errado, de eu esquecer o principal, de eu não me sair bem. Tiveram várias e várias vezes. Mas também tiveram várias e várias vezes que eu acertei. Então, digamos, a grosso modo, que eu tenha acertado 50% e tenha errado 50%. Dentro da Seichonoye, a gente aprende que com os erros nós aprendemos e com os acertos nós gravamos. O que eu quero dizer com isso? O que nós erramos, nós aprendemos as lições para que possamos nos desenvolver, para que acertemos mais. E fixamos a mente naquilo que nós acertamos, para começar a criar convicção. A convicção, gente, nada mais é do que a escolha que você faz durante o seu dia a dia, dos seus acertos ou seus erros. Se você constantemente só escolhe focar a sua mente nos seus erros, você se torna uma pessoa complexada, limitada e com medo das coisas. Se você foca a sua mente nos seus acertos, você começa a se tornar uma pessoa autoconfiante. Abrindo um parênteses, autoconfiante não tem nada a ver com arrogante. As pessoas arrogantes têm o hábito de ser autoconfiantes, mas não tem nada a ver, porque você ser autoconfiante na sua natureza divina lhe faz humilde, porque você acredita que não só você cresce, como qualquer pessoa também pode crescer. Então, a pessoa que constrói autoconfiança na sua natureza divina, ela se torna humilde. A pessoa que constrói sua autoconfiança no seu pequeno eu se torna arrogante. Só eu sou bom, só eu sou melhor, só eu consigo fazer as coisas. E não é isso que a Seichonoye ensina. Então, o que a Seichonoye ensina? Construamos a nossa autoconfiança gravando na mente os nossos acertos, cientes de que eles são provenientes da nossa natureza divina. Então, se a grosso modo eu acertei metade e a grosso modo eu errei metade, como eu fui gravando a confiança por meio do foco mental naquilo que eu acertava, do aprendizado que eu retirava daquilo que eu errava, eu comecei a crescer bastante. Então, ou seja, eu subia para dar um recado, eu errava, puxa, o que foi que eu errei? Aí eu falei, eu errei porque eu fiquei tão ansioso para falar o final que eu esqueci de fazer a introdução. Poxa, então eu preciso pensar.
toda vez que eu vou falar, toda vez que eu vou transmitir uma ideia, eu preciso ter início, meio e fim. Então eu preciso desenvolver. Então eu comecei a anotar os recados que eu precisava dar. Bem, eu vou falar no início isso, depois eu vou falar isso e no final eu termino assim. Começou a ficar concatenado e os recados começaram a ficar bons. Comecei a ser chamado para fazer mais e mais coisas. Depois disso veio a possibilidade de palestrar, falar em público e começou a crescer. E o desenvolvimento foi se tornando cada vez maior, que chegou ao ponto que eu pude manifestar um talento, que é um talento de falar em público, e hoje eu cumpro uma missão da minha vida por meio do desenvolvimento, utilizando um talento que é expondo a verdade em forma de palestra, todas as semanas, pelo menos uma vez, para diversas pessoas, inclusive hoje em dia, dentro da internet, para pessoas que eu não conheço, e as pessoas falam, trazem várias informações, acrescentam, criticam, falam várias coisas e isso vai possibilitando que eu também me desenvolva e melhore cada vez mais. Então observa só, de um jovem tímido que não gostava de falar em público, me tornei palestrante. Como isso foi possível? E o meu trabalho também, eu desenvolvo com pessoas estranhas e detalhe, numa situação pior ainda, brigando. Então, esse desenvolvimento de uma pessoa que era tímida e conseguiu chegar ao ponto de se tornar palestrante, conseguiu se tornar ao ponto de uma pessoa que fala, acho que uma das maiores palestras que eu já dei foi um relato que eu contei, 20 e poucos minutos, que eu falei no ginásio do Ibirapuera para mais de 8.000 pessoas. Então, um jovem tímido chegar a esse ponto de falar para mais de 8.000 pessoas é algo grandioso. Mas por que isso foi possível? Exatamente por causa do desenvolvimento propiciado pelo entendimento de que a vida no cumprimento da sua missão, ela desenvolve talentos. Então, o que eu aprendi dentro da Sei Chonoe? Todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos. E eu vou bater nessa tecla e repetir isso 30, 40, 50 vezes, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, preletor, eu não tenho talento nenhum. Não, você tem talento sim. O que você não está conseguindo é enxergar os seus talentos. Eles podem estar todos enterrados, mas você tem talento sim. Ah, preletor, mas eu não manifesto nenhum. Por que você não manifesta nenhum talento? Porque você não se desenvolve. Você não se desenvolve. Hoje em dia as pessoas estão muito paradas. Como elas deixaram de sonhar, como elas deixaram de trabalhar para concretizar os seus sonhos, elas estão recebendo tudo pronto, então as pessoas estão paradas, elas ficam paradas esperando as coisas acontecerem. Então as pessoas querem encontrar o par perfeito. Ah, eu quero encontrar na minha alma gêmea, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa bonita, simpática, alegre, inteligente, aquela pessoa fantástica. Aí você pergunta, e o que você está fazendo para encontrar essa pessoa? Nada, eu estou esperando que ela chegue e goste de mim do jeito que eu sou. Olha, você precisa se desenvolver, porque se você não crescer e você encontrar essa pessoa, tadinha dessa pessoa. Porque vai estar completamente diferente. As pessoas esperam tudo. Ah, eu quero ser milionário. E o que você está fazendo para ser milionário? Nada, eu estou esperando cair do céu. Por isso que as filas de lotérica são gigantescas. É todo mundo esperando o tudo sem se esforçar. Ah não, preletor, mas tem muita gente na fila da lotérica que se esforça. É verdade, isso é verdade. Mas tem muita gente na fila da lotérica que não se esforça, se acomoda. Então tem pessoas que chegam num determinado ponto da vida e falam, não, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. É a sua opção, mas o desenvolvimento, gente, ele é constante, Eu conheço pessoas com mais de 70 anos que vão para a parte de informática, aprendem, se desenvolvem e crescem assim de maneira fantástica. Um exemplo é nosso professor, queridíssimo professor, Yoshio Mukai. Ele começou a aprender a mexer com a internet, já depois dos 70 anos, se desenvolveu e se tornou uma pessoa assim que manuseia as tecnologias com uma facilidade incrível. Por quê? Porque ele não se prende àquela ideia, já chega, já está bom, se desenvolvendo sempre.
Gente, a vida é constante aprendizado, é constante aprendizado. Não se prenda à sua idade física. O seu corpo, preste bem atenção nisso aqui. O seu corpo, ele é instrumento da vida para cumprir a missão. Não é o contrário. Não é a vida que se submete ao seu corpo. Não, a minha vida vai submeter ao meu corpo. Se meu corpo está velho, a minha vida então não tem mais o que se desenvolver. Não é isso. É a vida que utiliza do seu corpo. Então, o seu corpo pode estar caindo aos pedaços pela idade. Não importa. A vida continua a se desenvolver para cumprir a sua missão. Então, o desenvolvimento ele é constante, ele é eterno, porque você é vida eterna. Então, você vai eternamente se desenvolver. Aonde foi que na criação desse desenvolvimento eterno veio essa limitação pelo corpo carnal? Não tem. Você pode se desenvolver todos os dias você pode aprender algo novo, fazer algo maior e melhorar aquilo que você já faz. Então, o desenvolvimento, ele faz parte desse cumprimento sagrado da missão. Então, olha só, você quer encontrar uma pessoa maravilhosa na sua vida? Desenvolva-se, porque na hora que você for maravilhosa, na hora que você for maravilhoso, estará pronto para encontrar alguém que seja semelhante. Então, quando eu entendi isso, eu falei, se eu quero ser alguém que manifeste talentos, eu preciso me desenvolver. A partir daí, eu comecei a trabalhar em todos os sentidos o crescimento, em todos os sentidos. Então, você começa a trabalhar e superar dificuldades. Porque no fundo, gente, manifestar talentos nada mais é do que superar as dificuldades. As dificuldades vão aparecer exatamente para que você manifeste os seus talentos. Então, ou seja, talentos e dificuldades são uma dupla que anda do lado, em que toda vez que eu supero dificuldades, eu vou manifestando o talento. Então, eu cheguei para falar em público, eu tinha uma baita dificuldade. Então, eu chegava para falar ao público. À medida que eu ia melhorando, que eu ia superando a dificuldade, começou a manifestar o talento. Hoje em dia, para mim, é extremamente mais fácil, apesar de que algumas vezes ainda sinto um frio na barriga, eu subo assim e falo, meu Deus, o que eu vou falar? Mas hoje em dia ficou muito mais fácil eu desenvolver a capacidade de oratória para públicos diversos, diferentes, e que às vezes não tem nada a ver com o que eu normalmente trabalho, do que antigamente. Então é interessante, às vezes eu vou fazer cursos eu vou dar aula para juízes em outros tribunais, ou vou fazer cursos aqui mesmo dentro de Brasília, e às vezes é muito interessante, eu chego para o público e falo, boa noite, muito obrigado, e as pessoas não estão acostumadas a receber uma energia assim em eventos técnicos, em palestras teóricas. Então às vezes eu falo, boa noite, muito obrigado, ninguém me responde. Fica aquele grilo no fundo, cri, 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 cri. Eu vou sozinho, eu vou no vácuo. Boa noite, muito obrigado. Ninguém me responde. Aí eu começo a rir, porque a primeira vez que isso aconteceu, eu falei, gente, eu acho que ninguém gostou de mim. Porque a gente tem essa ideia de achar que as pessoas estão olhando você e te julgando. Não interessa o que as pessoas estão pensando. Você tem que pensar no seguinte, eu preciso expressar aquilo que eu tenho da melhor maneira que eu posso. Esse é um segredo para a gente falar em público. Pare de pensar no que os outros estão pensando e tente transmitir aquilo que você tem que transmitir da melhor maneira que você puder. Porque o seu foco vai estar muito mais voltado naquilo que você está fazendo do que naquilo que as pessoas estão pensando. Então, na hora eu pensei assim, nossa, acho que ninguém gostou de mim. Mas não tem problema, eu vou me expressar da melhor maneira que posso. Ao final da palestra, muitos vieram me parabenizar, falaram assim, nossa, olha doutor, foi excelente a sua palestra. Eu falei, que coisa engraçada, mas ninguém me cumprimentou. Aí eu comecei a reparar, ambientes diferentes geram dificuldades diferentes, desenvolvimentos maiores e vão gerando talentos. Então você começa a aprender a lidar com públicos diferentes à medida que você vai falando para públicos diferentes. Então, esse é um exemplo que eu tenho que vai mostrando o quanto que o desenvolvimento e as dificuldades vão possibilitando o desenvolvimento que vão fazendo nascer os seus talentos. Então, por exemplo, na área do amor, eu era uma pessoa extremamente carente que esperava que alguém viesse e me amasse.
mas não é assim que funciona. Você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a amar. Na hora que eu me desenvolvi na arte de doar amor, é que as coisas começaram a manifestar e veio uma pessoa pronta para doar amor a mim e a gente se completar na missão da vida. Olha que coisa maravilhosa! Então a gente começa a entender que o nosso desenvolvimento vai nos trazendo felicidade, porque vai manifestando talentos. Então na área profissional do mesmo jeito, você começa a enfrentar dificuldades para desenvolver talentos. Então quando você para de olhar para fora e foca no seu desenvolvimento, o seu crescimento ele é natural e você acaba colhendo por isso. Então, a pessoa que para de se comparar, e ela começa a focar no desenvolvimento dos seus talentos, cresce. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque nós temos hoje em dia um grupo de pessoas que, utilizando uma boa teoria, que é a teoria da gente ser muito mais amoroso com todos, elas permanecem na ociosidade, elas permanecem na mediocridade, utilizando o seguinte argumento: isso que vocês estão falando é opressão da sociedade, ninguém é obrigado a fazer isso. Então é aquela ideia, as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou. Isso tem a sua verdade, mas é relativa. As pessoas têm que gostar de você do jeito que você é, isso só vai se tornar realidade no momento que você estiver se desenvolvendo. Porque se você afirmar isso, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, na mediocridade, na pequenez e na arrogância do pequeno eu, pelo contrário, você vai estar sendo extremamente egoísta, pequeno, e você vai estar oprimindo os outros, querendo que os outros achem bonito as coisas feias que você faz. Olha que interessante isso. Então a pessoa não é agradável, a pessoa não faz nada para melhorar, a pessoa não faz nada para ser um pouquinho, um tiquitico que seja, de agradável com o próximo, de fazer algo para o próximo e fala assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Está equivocado. Espiritualmente está equivocado. Você pode trazer a teoria que você quiser para justificar. Você pode trazer o nome bonito que você quiser. Espiritualmente está equivocado. Porque a vida, ela tem no desenvolvimento a sua missão. Então, o desenvolvimento é a característica. Por isso, a Seichonoye é um movimento prático que visa a que nós nos desenvolvamos. Olha que coisa fantástica. A Seichonoye é um movimento prático para que a vida possa se desenvolver no nosso dia a dia. Então, nós vivemos todos os dias para progredir. Por isso que a palavra Seichonoye é traduzida como lar do progredir infinito, lar do desenvolvimento infinito. Exatamente porque a vida é o progresso. Então a pessoa que progride, a pessoa que cresce, ela pode falar, as pessoas hão de gostar de mim pelo jeito que eu sou, porque eu estou em desenvolvimento. Por óbvio, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de mim, de ninguém, ninguém é obrigado. Mas no momento que você está em desenvolvimento, se torna mais comum que as pessoas consigam enxergar em você o crescimento e isso gera não só empatia, como gera também simpatia. Então, olha que interessante, o desenvolvimento atrai, a mediocridade, a estagnação afasta. Então, tomemos muito cuidado. Eu já vi muitas pessoas afirmarem o seguinte, isso é opressão da sociedade num padrão de beleza inatingível. Nós temos problemas com a opressão do padrão de beleza? Por óbvio, nós temos isso sim. Só que uma coisa é a opressão do padrão de beleza, outra coisa é a pessoa ficar parada, toda bagaçada, toda esgandaiada, toda medonha e utilizar esse argumento para não crescer. Quem pode falar sobre opressão do padrão de beleza é quem está em desenvolvimento. Quem está parado não pode falar, não mexe nada para ficar. Do jeito que acorda, sai na rua, assustando e espantando todos ao redor e vem falar de opressão? Não é assim que funciona. A vida é desenvolvimento. Quem se desenvolve pode
compartilhar experiências, trabalhar ideias e levantar inclusive teses. Agora, quem está parado, gente, na mediocridade, não tem o que fazer. Precisa entender, a vida é progresso. Por isso que quem é medíocre não manifesta seus talentos, porque não se desenvolve. Ah, preletor, mas você falou que todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus, em todo mundo habita a vida. Mas se você não espantar a preguiça, se você não afastar a comodidade e você se jogar na situação de desenvolvimento, enfrentando dificuldades para manifestar talentos, meu amigo, o filho de Deus vai ficar escondido tua encarnação inteira. Vai ficar escondido a encarnação inteira. Por isso que na Seichonoye é lugar de suar a camisa. Seichonoye é uma academia de treinamento espiritual. Academia. Se você vai para a academia para ficar com garrafinha de shake, mostrando que você está bebendo umas coisas coloridas, fedorentas e com gosto ruim, para dizer que você é chique, para comprar roupa nova, apertadinha e ficar mostrando, mas você não malha, você não se desenvolve. Nós vamos para a academia para desenvolver os músculos por meio da dificuldade da malhação. Se você for parar para pensar, isso é muito óbvio na questão física. A academia é um local assim que você poderia equipará-la àquelas câmeras de tortura da Idade Média da Santa Inquisição. Todos os aparelhos da academia lhe causam dor. Todos eles têm uma finalidade de causar dor. Olha que interessante, você entra, puxa um trem aqui, te estica um trem lá e vai uma coisa para lá, e tudo te causando dor, fica todo mundo lá. Mas olha, é um lugar assim que as pessoas se reúnem, sorrindo, compram até roupa nova e mais, pagam para utilizar aqueles aparelhos que vão lhe causar dor. Aí você fala assim, gente, isso é masoquismo, a pessoa paga, ainda se embeleza para ir para um local para ser torturada durante 1 hora, mas é porque as pessoas que lá se submetem, elas já compreenderam que o desenvolvimento precisa superar as dificuldades. Aí eu tenho uma conhecida minha que falou assim, eu não gosto de ir para a academia porque eu não gosto de suar. Velho, o suor faz parte do mecanismo de controle de temperatura natural do corpo, que é exatamente no exercício, no exercitar. O corpo precisa exercitar. Se você deitar numa cama e ficar deitado durante 1 mês, você começa a ter apodrecimento do seu corpo. Tamanha necessidade de o corpo ficar movimentando. Então, fazer exercício não é uma questão estética, é uma questão da própria utilidade do corpo físico. Se você não exercitar seu corpo físico, ele começa a apresentar problema. Essa minha amiga que fala que não gosta de malhar, porque não gosta de transpirar, ela fala, não me sinto bem quando eu estou suado. No fundo, não me sinto bem porque eu não gosto de transpirar, é uma bela de uma desculpa para não ter desenvolvimento. Prefere ficar com um pote de chips assistindo Netflix, comendo, não se desenvolve, não manifesta talento e as dificuldades começam até mudar. Aí você vai ver, joga um pergaminho de doenças e problemas. Uma pessoa nova toma remédios muito fortes, remédios muito sérios, porque não se desenvolve, não cresce. Então a pessoa, ela fica sempre apontando, ela fica sempre julgando para tentar justificar a mediocridade dela. Você pode observar, a pessoa que gosta de falar muito, a pessoa que gosta de criticar demais, a pessoa que sempre está apontando o defeito dos outros, é uma pessoa que não se desenvolve e tem por hábito a mediocridade. Então ela tenta abaixar todo mundo para o seu nível para mostrar que ela é importante. A pessoa que se desenvolve, ela percebe que isso é algo tão maravilhoso, que isso é algo tão grandioso, que ela começa a observar o desenvolvimento de todo mundo e ao invés dela oprimir, ela liberta, ela puxa as pessoas. Por isso que você vê tantas pessoas talentosas ajudando as outras pessoas, porque ela percebe, cara, o caminho é esse. Desenvolver não tem nenhum mistério, basta você enfrentar as dificuldades para manifestar os seus talentos. Tem pessoas que não cantavam e aprenderam a cantar. Tem pessoas que não sabiam falar uma língua e quando começaram a estudar, nossa, se desenvolveram e manifestaram talentos assim incríveis. Então, gente, nós temos infinitas possibilidades de manifestar talentos em todas as áreas. Isso vai à medida da sua capacidade de enfrentar dificuldades.
Olha o que o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aqui no dia 2 de março do livro Preceitos de Luz, página 53. O meu, gente, deixa eu ver aqui a edição, é só um minutinho, primeira edição. Então, olha só o que fala. Preceito dia 2 de março. Certa vez, uma jovem procurou um renomado músico e fez a seguinte pergunta: que devo fazer para me tornar uma pessoa famosa e conseguir que minhas músicas sejam tocadas nas rádios? Que devo fazer para me tornar uma cantora de ópera? O músico então respondeu: nenhum gênio consegue desenvolver o seu talento com esse tipo de mentalidade. Para você obter sucesso como cantora, deve desejar unicamente se tornar capaz de cantar bem e estar disposta a pagar qualquer preço para isso. Quando, através dessa decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem a ponto de fascinar a si própria, você encantará a todos com a sua voz. Gente, olha que resposta linda. Vou repetir a resposta dele. Nenhum gênio consegue desenvolver o seu talento com esse tipo de mentalidade. Para você obter sucesso como cantora, deve desejar unicamente se tornar capaz de cantar bem e estar disposta a pagar qualquer preço para isso. Quando, através dessa decisão inabalável, você conseguir cantar tão bem a ponto de fascinar a si própria, você encantará a todos com a sua voz. Então, olha que precioso isso aqui. Ela perguntou: o que devo me tornar famosa e conseguir fazer com que minhas músicas toquem nas rádios? O que ela está pensando? Ela está pensando na fama, no dinheiro. O que eu faço para ser famosa e ter dinheiro? E ele responde: nenhum gênio se torna com essa mentalidade. Porque o gênio não pensa no que eu devo fazer para me tornar famosa. O gênio pensa, devo cantar, no caso da canção, o gênio pensa, devo desenvolver-me a tal ponto de encantar-me. Porque na hora que eu me encantar, eu estarei pronto para encantar a todos. Então, o gênio, ele olha para dentro. A pessoa que não quer desenvolver os seus talentos, ela olha para fora. A pessoa fala, quero ser famoso, mas para ser famoso você precisa se desenvolver para manifestar talento. Porque ser famoso sem talento, gente, é passageiro. Você não vê esses cantores que lançam esses hits, a pessoa canta horrivelmente ruim, as músicas são de letras assim deploráveis e a pessoa estoura, ela vira um hit. Isso dura 2, 3 meses, acabou. E a pessoa depois ela sofre porque ela acredita que estava chegando ao auge, mas não é, porque a pessoa está buscando às vezes fama, está buscando às vezes sucesso, mas não é isso. O talento, ele precisa ser desenvolvido pela superação das dificuldades. Então, o gênio, ele olha o desenvolvimento superando dificuldades. E as pessoas que não se desenvolvem ficam buscando as coisas externas. Então, tem muitas pessoas que falam assim, preletor, o que eu faço para enriquecer? E a resposta é a seguinte, o que você está se desenvolvendo de riquezas interiores dentro de si? O que você está se desenvolvendo ou o que você está trabalhando dentro de si para crescer a sua riqueza interior? Eu não sei, preletor. Então, você quer ser rico fenomenicamente? Desenvolva-se, enfrentando as dificuldades para manifestar talento. Se você observar, as pessoas que angariam riquezas verdadeiras são pessoas que cresceram e produziram algo que beneficia ao maior número de pessoas. Então, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer financeiramente, se você quer crescer intelectualmente, se você quer crescer, seja em que área for, você precisa se desenvolver. Desenvolva-se, que vai manifestar o seu talento. Então, olha só, ao invés de esperar o talento aparecer, desenvolva-se, que o talento aparece naturalmente. Nós vemos aí os grandes jogadores de futebol, o talento deles não veio ao acaso. Não só jogador de futebol, grandes esportistas. O talento não veio ao acaso. Ele tinha uma facilidade, mas ele enfrentou ainda mais as dificuldades para que o seu talento se manifestasse cada vez mais. Se manifeste
se manifestasse cada vez mais. Então, precisamos ter isso na nossa consciência, precisamos entender isso muito bem. Para quê? Para que a partir de agora, desse minuto, você mude radicalmente a maneira de você ver a sua vida. Saia da visão medíocre de que, eu sou assim, eu cresci assim, eu sou dessa forma, não tem como mudar, e você entenda, se você tem dificuldades é porque nelas estão a oportunidade de manifestar talentos, estão as oportunidades de manifestar talentos. Então, na hora que você se desenvolve, o talento aparece. Então, aquilo que você sente dificuldade, aquilo que você sente que lhe emperra, é o grande momento, é a grande chance de você crescer. E na área espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas que pedem orientação pessoal. Preletor, eu estou com tal problema. E a gente passa orientação pessoal. Agradeça a tal pessoa, ou agradeça a tal, vamos supor, papai, mamãe, marido, esposa, namorado, namorada, irmão, agradeça. Esse eu não quero agradecer não. Você não tem uma outra orientação que não seja nessa parte? Faça meditação Shinsokan. Preletor, eu não gosto de ficar parado, eu detesto ficar na posição, eu não gosto, eu fico ansioso, eu fico inquieto, eu não gosto. Você não tem uma outra prática? Mas presta atenção, a prática é para o seu desenvolvimento. Ela vai pegar num ponto que você não gosta, por óbvio, porque é a dificuldade que você precisa superar. É a dificuldade que você precisa superar. O desenvolvimento, ele vai cair exatamente aonde você tem dificuldade. Porque naquilo que você não tem dificuldade, você já está se desenvolvendo. Nós gostamos de estudar aquelas matérias que nós temos mais facilidade, porque nela nós já nos desenvolvemos. As que a gente menos gosta de estudar são as que temos as maiores dificuldades, mas são nelas que nós nos desenvolvemos. Então, é comum você ter pessoas que estudam e o conhecimento está dividido em dois blocos. O bloco daquilo que eu sei e o bloco daquilo que eu não sei. Aí, muitas pessoas, na hora de estudar, ficam tentando estudar somente o que sabe para compensar aquilo que não sabe. Quando, na verdade, o ideal é você estudar aquilo que você não sabe para você criar um nível elevado para que o que você gosta e aquilo que aparentemente você não gosta esteja no mesmo nível. E detalhe, quando a gente supera as dificuldades daquilo que a gente não gosta, a gente passa a gostar. Porque a gente começa a entender a mesma coisa dentro da prática. Eu não gostava de fazer a meditação Shinsokan, mas detestava. Por quê? Eu tinha grande dificuldade. Quando a vida me apertou e eu falei, eu não tenho escolha, eu preciso rezar, eu preciso me superar, eu comecei a me desenvolver, superando as dificuldades na prática da meditação Shinsokan. De repente, manifestou um talento. Quem iria imaginar que um dia eu me tornaria não só uma pessoa apaixonada pela meditação, mas uma pessoa que dedica, que divulga a meditação, uma pessoa que escreveu um livro de meditação. Se voltasse no tempo e contasse isso para mim alguns anos atrás, eu ia falar, que conversa fiada, mentira, nunca que eu vou nisso. Mas isso decorreu porque era uma dificuldade minha. Eu comecei a estudar nos livros da Seiichi Onoe algum trecho que o professor Masaharu Taniguchi falasse. Nesses casos não precisa meditar. Eu procurei, gente, mas eu procurei assiduamente. Acabou que nessa minha procura, primeiro, eu descobri que o mestre não fala em lugar nenhum. Nesses casos não precisa meditar. Ele fala sempre, tem que meditar, e ainda mais, todos os dias. Ele fala assim. Segundo, nessa minha busca pela fuga, eu acabei estudando, aprofundando, entendendo o que realmente a fundo era a meditação, e isso acabou me desenvolvendo, fui para a prática, superei as dificuldades, e hoje eu medito com grande alegria, com grande facilidade, graças a Deus. Olha que legal. Então, o desenvolvimento é o caminho da vida para cumprir a missão. Exatamente porque nós nos desenvolvemos, nós temos alegria no viver, porque a gente cumpre a nossa existência. É aquele acordar, é aquele viver o agora que você fala, cara, eu estou crescendo. E eu vou te falar, e às vezes o crescimento é demorado, demora, mas você começa a reparar que você está se desenvolvendo, você fala, cara, que legal, eu estou crescendo, eu estou chegando lá, e você vai cada vez mais manifestando o seu Deus interior. Então não tenha medo, saia, afaste a preguiça espiritual, a preguiça mental, a preguiça física e desenvolva-se
quanto mais você se desenvolver, mais você vai descobrir os seus talentos e manifestar o Filho de Deus que habita no seu interior. Por isso que a Seichonoe é um ensinamento de prática. E algumas pessoas até reclamam, nossa, mas aí é prática o tempo todo, tem que fazer isso o tempo todo, porque o nosso caminhar é o progresso. Quando nós progredimos, nós começamos a manifestar ainda mais a nossa natureza divina. O meu eu de amanhã, ele será melhor do que o meu eu de hoje, porque o eu de hoje se desenvolve na prática do aprimoramento para chegar amanhã. Então, hoje você pode até falar, não consigo, não entendo, não sei se vou chegar. Mas se você se esforçar, amanhã você verá os frutos daquilo que você plantou no agora. E você descobrirá que muitas portas, muitas oportunidades e grandes momentos chegaram à sua vida, porque você se preparou e você estava pronto para a hora certa, no momento certo, manifestar um talento que às vezes você sequer sabia. Repito, todas as pessoas têm talento, todas as pessoas têm capacidade. Basta você se esforçar para que você chegue no desenvolvimento e manifeste-os na vida concreta. Vamos juntos, gente, compreendendo cada vez mais a nossa natureza divina por meio da meditação Shinsokan, porque no momento que eu faço a meditação Shinsokan, eu me alinho mentalmente e espiritualmente com as vibrações de Deus. Eu sinto o Pai me abraçando e eu sou capaz de afirmar, Deus, se você está em mim, não preciso temer, o desenvolvimento é o meu natural, porque a vida está em mim. Então, quanto mais você se sentir um com Deus, mais você vai entender que é natural se desenvolver. Quanto mais você se sentir um com Deus, mais você vai entender que o natural é o desenvolvimento e os talentos começam a surgir. Então, a meditação Shinsokan, ela transforma porque a gente começa fazendo de dentro para fora um movimento de transformação para o cumprimento da sua missão. Quanto mais você fizer a meditação Shinsokan, mais você vai sentir a vida dentro de si. Quanto mais você sentir a vida dentro pulsando, mais você vai compreender que o desenvolvimento vai te levar às dificuldades e as dificuldades serão superadas porque virão os seus talentos. Ou seja, quanto mais você sentir Deus na sua vida, mais você vai ter coragem de manifestar os seus talentos, elevar a sua vida, superar as dificuldades e colocar para fora o jorrar da eternidade, o jorrar do crescimento, a Seichonoe que existe dentro de você, que é o lar do progredir infinito. Quanto mais com Deus nós estivermos, mais prontos estaremos para crescer. E esse é o nosso caminho, porque nós somos vida de Deus. Então vamos juntos, praticando a meditação Shinsokan, tomar consciência do nosso crescimento e manifestar ainda mais o Deus do nosso interior. Meu muito obrigado e vamos agora para a nossa prática da meditação Shinsokan para tomar a consciência da nossa natureza e termos a certeza de que o desenvolvimento é o caminho do nosso progresso. Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan, posição de oração, para que possamos entrar agora em sintonia com Deus, visualizar a nossa imagem verdadeira e o mundo perfeito de Deus, abençoado em todos os sentidos. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus.
É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Terminamos a nossa meditação, podemos abrir os olhos. Farei agora a reverência. Uma reverência. Meu muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite abençoadíssima. Meu muito, muito, muito obrigado. Não deixem de compartilhar e curtir esse vídeo. Quanto mais nós dermos destaque, mais o YouTube vai se encarregar de divulgá-lo para outras pessoas, para que elas descubram também a sua potencialidade infinita, a sua grandiosidade interior, a vida de Deus que habita. Para o nosso dever de casa desta semana, deixa eu trazer aqui o quadro. Vamos lá, o nosso dever de casa. Ixi, canetinha aqui ficou fraca. Deixa eu só trocar aqui. Aqui é o nosso dever de casa. Vai ser o primeiro. A nossa maravilhosa meditação Shinsokan sem falta. A segunda nós vamos colocar essa frase aqui para que a gente possa repetir e tomar a consciência cada vez maior da nossa grandiosidade. Cresço e melhoro todos os dias, pois sou filho de Deus. O crescer aqui, gente, por óbvio, não é de tamanho. Obrigado. Não que isso não impeça que quem esteja em desenvolvimento cresça, mas não é isso. O crescer aqui é exatamente do desenvolvimento, do aperfeiçoamento. Cresço e melhoro todos os dias, pois sou filho de Deus. Cresço e melhoro todos os dias, pois sou filho de Deus. Nós vamos repetir isso 200 vezes por dia, para que a gente possa tomar essa consciência de que a grandiosidade e a perfeição de Deus já estão dentro de nós. Então, cresço e melhoro todos os dias, pois sou filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos repetir cada vez mais, para tomarmos consciência da nossa natureza divina e para que possamos cada vez mais manifestar em atos concretos. Desejo uma semana abençoadíssima, meu muito obrigado e até segunda-feira que vem. Muito obrigado!